Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre preclusão. A preclusão, ela é a perda da faculdade de praticar um determinado ato processual. Então nós temos que cuidar para não confundir o instituto da preclusão, que é um instituto puramente processual, com os institutos parecidos, com os institutos análogos do direito material. Por exemplo, no processo nós temos a preclusão. A parte perde o direito de praticar perde a faculdade de praticar um determinado ato processual. Já vou falar sobre a minha própria correção. No direito material nós temos a prescrição e nós temos a decadência. São institutos completamente diferentes. Mas por que eu me corrigi? A parte não perde o direito, ela perde a faculdade? Isso. Porque quando nós falamos de um ato processual, o ato processual, ele não pode ser visto como um direito ou um dever. O ato processual, ele trabalha mais com a ideia de um ônus. Por quê? Num direito ou num dever, se a parte não cumpre aquilo que deve cumprir, ela viola o direito do outro, ela viola o direito do credor. Se eu tenho que pagar uma conta e não pago, eu violo o direito do meu credor. Ponto. Ele é prejudicado, o meu credor. No ônus, eu pratico ou não o ato no meu próprio prejuízo. Então, vamos usar como exemplo aqui a contestação. O Código de Processo Civil estabelece que a contestação ela deve ser apresentada no prazo de 15 dias. Ora, eu tenho 15 dias para fazer a minha contestação e protocolar no sistema de processo. Eu sou obrigado a fazer a contestação? Não. Eu posso contestar ou não no meu próprio prejuízo. Se eu contestar, exerci o meu direito de defesa. Agora, se eu não contestar, eu serei considerado rével no processo. O ônus é meu. Então, precluiu, eu perdi esta faculdade de praticar o ato processual. Uma questão interessante é que a preclusão, ela só se aplica no processo para as questões de interesse da parte. As questões de interesse do juízo, até coloco aqui no nosso slide dois artigos, o 278 e o 507, muito importantes. As questões de interesse do juízo, elas são questões de interesse público. E para elas, interesse, não se aplica a preclusão. Só que cuidado, nós teremos uma outra figura aí que nós vamos ver daqui a pouco, que é a preclusão pro judicato. O juiz também pode sofrer preclusão. Mas essa é a primeira questão. A preclusão, ela se aplica ao interesse das partes. Aquele interesse do juízo, que é questão de ordem pública, não sofre a preclusão, apesar de que nós temos aí no CPC a preclusão pro judicato, e ela só se justifica porque está prevista na lei. Então é a lei se sobrepondo à figura do juiz. Muito bem. Quais são os tipos, quais são as espécies de preclusão? Nós temos basicamente duas classificações. Uma, que é a primeira que nós temos no slide, que considera a preclusão quanto à origem, quanto ao que lhe deu causa. E nós temos outra que leva em consideração o elemento subjetivo, ou seja, a quem se aplicou essa preclusão. A primeira preclusão é a temporal, que leva em consideração, obviamente, o tempo. A preclusão temporal, ela se aplica aos casos de prazos preclusivos, prazos peremptórios, prazos processuais. Duas coisas podem acontecer aqui. Primeiro, a parte não praticou o ato e aí o prazo se esgotou. Por exemplo, saiu a sentença de primeiro grau. Segundo o CPC, o prazo para a apelação, para levar essa sentença para o tribunal, é de 15 dias. Se
Se nenhuma das partes apelar dentro de 15 dias, se as duas partes, autor e réu, ficarem inertes, precluiu todo e qualquer direito de recorrer e essa sentença vai transitar em julgado. Ou ainda, nós temos, na preclusão temporal, a prática do ato intempestivo, que é quando a parte pratica o ato, mas depois de esgotado o prazo. Este ato não será considerado em razão da preclusão. A preclusão lógica, ela está relacionada com a prática de um ato incompatível com outro. Se você praticou um ato, você não poderá praticar outro porque eles são incompatíveis. Por exemplo, artigo 916 do Código de Processo Civil autoriza o executado, quando citado, a pedir ao juiz para lhe parcelar a dívida. Olha, quero pagar parcelado uma entrada de 30% mais 6 parcelas, que é o que diz a lei. Qual é a preclusão lógica que acontece aqui? Se você pediu para parcelar, você perdeu, vamos dizer assim, a faculdade, foi uma escolha que você fez, de discutir essa dívida. Então nada justifica você pedir para parcelar, aí não consegue pagar o parcelamento, fica devendo alguma parcela e depois tenta algum expediente processual para rediscutir essa dívida. Não, você já concordou com a dívida, você já pediu para parcelar, concordou e pediu para parcelar, você não pode mais discutir. É lógico, a preclusão é lógica. E a última preclusão, nessa classificação primeira, é a preclusão consumativa. Ato praticado é ato consumado. Por exemplo, a contestação, ela é apresentada, ela é protocolada no sistema em 15 dias. Esse é o prazo para a contestação. Aí você faz a sua contestação e protocola no terceiro dia. Pô, se eu esqueci, vamos pensar assim, ó, se eu esqueci alguma coisa, eu tenho mais 12 dias para completar a contestação, né? Porque são 15, eu usei só 3, não é isso? Não, não é. É aí que entra a preclusão consumativa. Ato praticado é ato consumado. Você tem 15 dias para apresentar a contestação. Apresentou no terceiro, acabou o seu prazo. Você já consumou o ato. O juiz, aplicando o princípio do impulso oficial, vai conduzir o processo para os próximos atos que o procedimento determina. Contestação, já foi. A mesma coisa se aplica a recursos e tudo mais. Ato praticado é ato consumado. Muito bem. E aí nós temos uma outra modalidade que é a preclusão pro judicato ou preclusão da parte. A preclusão, ela se aplica às partes, como eu já expliquei, para os chamados prazos peremptórios ou prazos fatais. Agora, nós também temos uma preclusão aplicável ao juiz. É interessante, o juiz perde a possibilidade de praticar um determinado ato. E temos um exemplo muito interessante no artigo 528 do CPC, que é o que trata da prisão do devedor de alimentos. Segundo esse artigo, o juiz vai determinar a intimação do devedor de alimentos para que, em 3 dias, pague, comprove que já pagou ou comprove a impossibilidade de pagamento. Impossibilidade absoluta, o próprio artigo diz. Não é dificuldade, está difícil, não, está impossível. Impossível é uma coisa, difícil é outra. Muito bem. Se esse executado ele apresentar a justificativa de que para ele pagar é impossível e o juiz aceitar esta justificativa, o juiz criou uma preclusão para si próprio. Ou seja, o juiz que aceitou a justificativa de impossibilidade de pagamento fica impedido de expedir o mandado de prisão do devedor de alimentos, por questão lógica. Afinal,
Na execução de alimentos, se prende o devedor para pressioná-lo a pagar. Qual é o sentido de você pressionar alguém com prisão que você já reconheceu que lhe é impossível pagar? É aí que entra a preclusão pro judicato, que nesse caso é uma modalidade de preclusão lógica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Obrigado!